Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor João e hoje nós vamos resolver algumas questões de química orgânica envolvendo os temas que nós já estudamos até o presente momento aqui no canal. Então, se você tiver interesse em acompanhar a resolução de algumas questões, fique comigo até o final que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à nova programação do canal. Aqui no canal nós temos vídeos todas as terças-feiras falando das fontes de energia. Nós já concluímos as fontes de energia não renováveis e aí vamos resolver algumas questões envolvendo as energias que nós já estudamos até o presente momento. Após isso nós vamos iniciar o estudo das fontes de energia renováveis. E nas sextas-feiras estamos estudando aqui a química orgânica. Muito bem, então vamos diretamente aqui para a primeira questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A questão fala assim: a síntese da ureia a partir de cianato de amônio segundo a equação. Então aí nós temos uma equação que está mostrando para a gente a formação da ureia. A ureia é esse composto aí orgânico que tem fórmula molecular que é o CONH2. Isso daí é a ureia. E aí essa reação está mostrando para a gente a ureia sendo produzida a partir do cianato de amônio, que é o NH4CNO, sob aquecimento. Muito bem, então vamos lá continuando. Desenvolvida por Wöhler. Foi Friedrich Wöhler quem fez essa síntese, essa produção da ureia a partir do cianato de amônio. Em 1828 foi um marco na história da química, porque, só para você entender com clareza aqui qual é o ponto envolvido nessa questão, a questão está trazendo para a gente a síntese da ureia, ou seja, a formação da ureia a partir do cianato de amônio. Ou seja, foi produzido um composto orgânico, que é a ureia, a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, que é um sal. Então o composto orgânico veio de um inorgânico. É isso que está sendo mostrado resumidamente aí nessa síntese. E aí a questão diz que isso foi um marco na história da química. Por que foi um marco na história da química? Vamos analisar aqui as alternativas. Letra A, porque provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos a partir de inorgânico. Letra B, foi a primeira síntese realizada em laboratório. Letra C, demonstrou que os compostos iônicos geram substâncias moleculares quando aquecidos. Letra D, se trata do primeiro caso de equilíbrio químico homogêneo descoberto. E letra E, provou que o sal de amônio possui estrutura interna covalente. Bem, então temos essas 5 alternativas para explicar o porquê que a produção da ureia a partir do cianato de amônio foi um marco na história da química. Então temos essas 5 alternativas aí. O que acontece? Vamos lá, vamos relembrar aqui que nós vimos isso na primeira aula de química orgânica aqui do canal. Se você não tiver assistido, convido você a assistir para entender isso aqui com mais detalhes. Então, resumidamente, o que acontece? A química orgânica, ela nasce a partir de uma teoria, que é a chamada teoria da força vital. Ele elaborou essa teoria da força vital, que falava que os compostos orgânicos eram aqueles que eram extraídos ou sintetizados a partir de organismos vivos. Daí que nasce o termo química orgânica. Essa palavra orgânica faz relação com o organismo vivo, porque isso está atrelado à origem dessa química, dessa área da química. Então, a teoria da força vital falava que é impossível a gente conseguir encontrar ou produzir um composto orgânico a partir de uma fonte não orgânica, a partir de uma fonte não viva. Então, essa teoria falava que era simplesmente impossível isso acontecer. E essa ideia perdurou durante muitos anos, até que um aluno de Berzelius era professor universitário, um aluno chamado Friedrich Wöhler, em laboratório, fez a síntese da ureia. Ele fez isso aqui acidentalmente, tá? Ele pegou o sal, que é o cianato de amônio, uma solução desse sal. Esse sal estava dissolvido em água e aí ele deixou essa solução sob aquecimento. Então ficou aquecendo ali, deixou aquecendo ali o cianato de amônio e ele percebeu que estava exalando no ambiente um cheiro muito forte de urina. E aquele cheiro de urina, aquele cheiro característico da urina, é por causa da presença da ureia. Então, se o cheiro estava presente no ar, é porque a ureia estava sendo formada. E aí ele percebeu que a ureia estava sendo formada a partir de um sal, a partir do cianato de amônio. Então, nesse exato momento aí, Friedrich Wöhler conseguiu derrubar a teoria da força vital. Que a teoria da força vital falava que era impossível um composto orgânico surgir de um inorgânico. E aí, experimentalmente, foi demonstrado que sim, que é possível sim um composto orgânico, que no caso é a ureia, ser produzido a partir de um composto inorgânico, que no caso é um sal, que é o cianato de amônio. Então é por isso
que esse fenômeno é um marco muito importante na história da química. Com isso, a alternativa correta é a letra A. Esse experimento aí provou a possibilidade de se sintetizarem compostos orgânicos a partir de inorgânicos. Então foi exatamente o que aconteceu aí nesse caso, e por causa disso é um marco na história da química, tá? Essa é a alternativa correta nessa questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos à questão 2. Questão 2 da Universidade Federal do Amazonas fala assim: o pau-rosa típico da região amazônica é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então aí temos a fórmula estrutural do linalol. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como... Aí temos as alternativas de classificação de cadeia carbônica do linalol. Tá? Então vamos fazer aqui essa questão 2 da Universidade Federal do Amazonas. Então vou passar aqui para outra tela para a gente analisar com mais detalhes a fórmula estrutural do linalol. Então, analisando essa estrutura, nós podemos fazer a classificação de cadeia carbônica que nós aprendemos no vídeo passado aqui no canal. Se você não assistiu, convido você a assistir, vou deixar o link na descrição. Então nós aprendemos que classificar a cadeia carbônica a gente começa analisando primeiramente se é uma cadeia carbônica aberta ou fechada. Cadeia aberta é aquela que apresentam os carbonos ligados entre si de modo a não formar uma figura cíclica. E é exatamente o que nós temos aqui. Nessa cadeia em questão do linalol não temos a formação de uma figura cíclica nas ligações entre carbonos. Então essa aqui é uma cadeia aberta. Só que se nós analisarmos aqui as alternativas, vou voltar aqui só para você observar, não tem a palavra aberta nas alternativas. Não é classificada como cadeia aberta. Então o que acontece aqui nesse caso? São usados sinônimos. Por isso que eu falei para você na aula de cadeia carbônica, de classificação de cadeia carbônica, que é importante você conhecer os sinônimos. Como é que a gente pode chamar uma cadeia aberta? Ela pode ser chamada também de cadeia acíclica ou alifática. São dois sinônimos para cadeia aberta. Pode ser chamada de cadeia acíclica ou alifática. Nessa questão aqui está sendo usada a palavra acíclica. Esse sinônimo aí para cadeia aberta está sendo utilizado nas alternativas dessa questão. Então vamos utilizar aqui cadeia acíclica, quer dizer cadeia aberta. E aí não confundir com cadeia alicíclica, não confundir, tá? Cadeia alicíclica, também falei nessa aula, é aquela cadeia que é fechada e que não é aromática. Aí a gente classifica ela como sendo alicíclica. Então não confundir esses termos aí, tá bom? Então a primeira classificação é essa, é uma cadeia acíclica. Qual é a segunda classificação que nós podemos dar aqui para essa cadeia do linalol? Segunda classificação, a gente vai perceber aqui que existem quantas extremidades de átomos de carbono. Se você prestar atenção, existem 4 extremidades. Tem a extremidade esquerda, a extremidade direita e tem dois carbonos para baixo aí, que são as chamadas ramificações. Então, se essa cadeia apresenta ramificações, apresenta mais de 2 extremidades, é porque essa cadeia é classificada como ramificada. Quando tiver mais de 2 extremidades, no caso aqui tem 4, tá? Da extremidade esquerda, direita e 2 extremidades abaixo com átomos de carbono, apenas os carbonos que a gente conta nessa hora, tá? Aquele oxigênio para cima ali não é uma ramificação. Então temos 4 extremidades de carbono. Isso faz com que essa cadeia seja ramificada. Para ela não ser ramificada, tem que ter apenas 2 extremidades. Aí ela não seria ramificada, tá? Então vamos à próxima classificação. Agora a gente vai analisar aqui, além de nós já sabermos que ela é uma cadeia aberta e ramificada, perceba, preste atenção que há a presença de insaturações. Existem ligações duplas, no caso aqui tem 2 duplas ligações. Isso é caracterizado como insaturação. E toda vez que a cadeia apresentar pelo menos uma insaturação, a gente já classifica essa cadeia carbônica como sendo insaturada. Então a cadeia é classificada como insaturada pela presença de pelo menos uma dupla ligação. No caso aqui tem 2, né? Então ela é uma cadeia insaturada. E por fim, nós vamos classificar ela como sendo homogênea ou heterogênea. Então a gente vai analisar se existe ou não existe a presença de heteroátomos nessa cadeia. Ela vai ser homogênea se não houver heteroátomo e ela vai ser heterogênea se houver pelo menos um heteroátomo. E no caso aqui, essa cadeia ela é classificada como homogênea. Ela não apresenta heteroátomo. Aí você me pergunta, mas aquele oxigênio que está presente ali em cima, ligado ao hidrogênio, ele não é um heteroátomo? Não. Nessa aula de classificação de cadeia carbônica, nós aprendemos a identificar, falamos que heteroátomo é aquele átomo diferente do átomo de carbono que esteja ligado entre átomos de carbono. Então, o oxigênio pode sim ser um heteroátomo desde que ele esteja ligado entre átomos de carbono, e não é esse caso aqui. Aqui
Aqui o oxigênio está ligado entre um carbono e um hidrogênio. Não preenche o requisito, ele não é um heteroátomo. Então essa cadeia não apresenta nenhum heteroátomo e por isso ela é classificada como homogêneo. Então essa é a classificação total da cadeia carbônica aqui do linalol. É uma cadeia aberta ou acíclica, ou também chamada de alifática, ramificada, insaturada e homogênea. A alternativa correta para essa questão é a alternativa letra C, acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Espero que você tenha entendido. Essa foi a questão 2 da Universidade Federal do Amazonas. Para finalizar o vídeo, vamos à questão de número 3. Questão de número 3, ainda sobre essa molécula do linalol. Responda. Então, temos aí a molécula novamente. As perguntas são: qual a fórmula molecular? Letra B. Apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Então essas são as perguntas acerca da mesma molécula da questão anterior, que é a molécula do linalol. Então vamos aqui fazer a resolução. Primeiramente aqui a letra A pergunta qual a fórmula molecular. O que é fórmula molecular? É uma fórmula que vai falar para a gente a quantidade total dos átomos presentes na molécula do linalol. Então eu vou falar quantos carbonos tem no total, quantos hidrogênios tem no total, quantos oxigênios tem no total. Isso aí é o que a gente chama de fórmula molecular. A fórmula molecular traz essas informações: quais os átomos presentes e qual quantidade de cada um desses átomos presentes ao todo na molécula. Então vamos aqui analisar, começando pelos átomos de carbono. Quantos carbonos nós temos ao total aqui na molécula do linalol? Então confira comigo, começando por esse aqui, que é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então perceba que existem um total de 10 átomos de carbono aqui na molécula do linalol. Agora vamos contar os hidrogênios. Temos quantos hidrogênios no total? Vamos analisar aí. Temos 3 aqui, 3 hidrogênios ligados a esse primeiro carbono. Aqui 4 hidrogênios, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, 11, 12, 12 mais 3, 15, 16, 18. Temos um total de 18 hidrogênios na molécula do linalol. Temos 10 carbonos, 18 hidrogênios. Falta algum átomo? Falta um átomo de oxigênio que está ali em cima. Tem um oxigênio apenas, então a fórmula molecular final fica C10H18O. Essa é a fórmula molecular do linalol. Aqui a gente vê que essa molécula apresenta um total de 10 carbonos, 18 hidrogênios e um átomo de oxigênio. Espero que você tenha compreendido. É disso que se trata quando a gente fala de fórmula molecular. Na letra B pergunta assim: apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Então vamos fazer a análise. Já tivemos uma aula específica sobre isso aqui no canal, também vou deixar o link na descrição. Vamos analisar individualmente cada um dos carbonos para a gente fazer a análise de quantos primários, secundários, terciários e quaternários estão presentes. Começando por esse aqui, que eu estou colocando a setinha aí para você. Esse carbono aqui, ele está ligado a quantos carbonos? Quantos carbonos ele está ligado? Ele está ligado a um apenas, que é o carbono à direita dele. Como ele está ligado a um carbono apenas, ele é classificado como um carbono primário. O segundo carbono, que eu estou mostrando para você na setinha, ele está ligado a quantos carbonos? Ele está ligado a 2, carbono à esquerda e um carbono à direita. Se ele está ligado a 2, ele é classificado como um carbono secundário. Esse próximo aqui está ligado a 3 átomos de carbono, à esquerda, um à direita e um para baixo. Logo ele é classificado como carbono terciário. O próximo está ligado a um carbono apenas para cima, ele vai ser classificado como primário. O próximo aqui vai estar ligado a 2 carbonos, um à esquerda, um à direita, vai ser classificado como secundário. O próximo também está ligado a 2 carbonos, um à esquerda, um à direita, também vai ser secundário. Esse próximo aqui, ele está ligado a quantos carbonos? Ele está ligado a 3 carbonos, um carbono à esquerda, um carbono à direita, um carbono para baixo, para cima não conta porque é um oxigênio. Ele está ligado a 3 carbonos, ele vai ser terciário. Esse próximo aqui embaixo está ligado a um carbono apenas, ele vai ser primário. O próximo aqui, penúltimo, está ligado a 2 carbonos, um à esquerda, um à direita, ele vai ser secundário. E o último aqui, para finalizar, ele está ligado a um carbono apenas, ele vai ser primário. Então, fazendo a contagem total aqui, nós vamos encontrar que essa molécula apresenta 4 carbonos primários, 4 carbonos secundários, 2 carbonos terciários e nenhum carbono quaternário. Então essa é a resposta da letra B dessa questão de número 3. No próximo vídeo de Química Orgânica nós vamos iniciar o estudo das funções orgânicas, começando pela primeira de várias funções que a gente vai
estudar ao longo dessas aulas, que é a função hidrocarboneto. Então inscreva-se no canal, deixe um like se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e aguardo você aqui no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua visualização e até a próxima.